bem, estamos no nosso PodView, nosso podcast que a gente fala sobre a vida. E hoje eu trouxe Daniel, meu convidado especial, que é meu amigo, é psicólogo e outras coisas mais. Fala um pouquinho sobre você. Não sei o que você quer falar, porque eu falei sobre mim, mas assim... Fala sobre você, assim, o que você estudou, as pessoas, parece que os adultos gostam disso, né? O que você estudou na vida. Eu sei que você é muitas coisas mais. Com certeza. Daniel, eu tenho a minha primeira graduação em teologia. Arrasou. Depois eu fiz psicologia. Aí, concomitante a isso, eu fiz um MBA na área de gestão de voluntariado e projetos sociais. Isso aí eu não sabia, não. Então, quando estava fazendo psicologia, foi a segunda faculdade, eu fiz com a minha esposa maravilhosa, Tamires Lemos. Beijo para você. Fofinha. E aí eu fiz com ela, e nessa época que eu estava fazendo psicologia, eu trabalhava como coordenador, gerente de projetos de voluntariado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E aí surgiu a oportunidade de fazer um MBA nessa área. Que legal, é a sua cara. Mas assim, eu estava morrendo já de tarefas e coisas na psicologia, eu inventei mais essa coisa, né? Mas como foi uma coisa patrocinada, eu não podia perder essa oportunidade. Com certeza. Aí eu fiz, foi muito bom. E é isso. E hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociências e comportamento. E depois, assim, de me formar em psicologia, MBA e tal, eu fiquei assim, não estou afim de fazer mestrado, não. Eu não sou assim, não está na minha vibe no momento. Então, quem sabe o Senhor Jesus me converta em algum momento que eu, tá bem, vou continuar fazendo mestrado, uma coisa, mas eu acho que nesse momento eu gosto de estudar sozinho as coisas. Sei. É uma característica minha. Então, é isso. Esse é um básico de formação, pelo menos. E hoje você atua na área da psicologia, clinicando. Isso mesmo. E atendendo seus pacientes. Exatamente. Então, quando mudei de São Paulo para a região de Engenheiro Coelho, onde a gente está, migrei pacientes para um formato online, né? Quando dava alta para então só admitia quem era já no online para que fizesse uma transição tranquila. E isso foi coincidente com um período pós-pandemia, que isso ficou muito mais fácil, facilitou e tal. E aí fiquei. Então, assim, hoje minha clínica, né, meu escritório, ele é online, né? Ele é só online. Você é muito moderno, eu formatei só para isso. Você é muito moderno, amigo. A gente vai falar hoje sobre ser diferente. Você que está aí, você se sente uma pessoa diferente, você se acha diferente. Dani é um amigo diferente, entendeu? Você olha para ele, você conversa com ele, você fala assim, esse cara é diferente. E aí eu quis convidá-lo para falar sobre ser diferente. Se você se sente assim, como que você enxerga isso? Você se sente uma pessoa diferente? Sim. Em que sentido? No sentido comportamental, no sentido filosófico também. Então, assim, acabou tendo assim, duas vertentes na minha vida. Então, você pode perguntar para mim, por exemplo, Daniel, desde quando você se sente diferente, por exemplo, poderia ser uma forma de pensar. A minha resposta em relação a isso seria desde quando eu me entendo por gente. Assim, desde que eu sou criancinha assim, é uma intuição, na verdade, tá? Não fraseava isso, não falava, mas assim, eu sentia que eu era diferente. Do ponto de vista existencial mesmo, comportamental, né? Agora, o sentido filosófico tinha mais a ver com o sentido da crença, né? As crenças que eu fui adotando e achando que fazia sentido para a minha vida. Crenças, quando você fala crenças, você se refere à religião? Cosmovisão, isso, que abarca também a religião, com certeza. Então, assim, sobre aquelas perguntas básicas, né? De onde vim, o que sou, para onde vou, né? Basicamente, o que significa tudo isso, há um sentido ou não? Nesse ponto, eu lembro direitinho uma cena assim na minha memória, Deus ter talvez não lembro, final da primeira infância, eu perguntava para minha mãe questões existenciais, assim, não de uma forma super adultinha, tá? Mas assim, sobre o que é a vida, a morte, como acontece e tal. E isso antes de ter algum parente morto, sabe? Que eu tivesse presenciado algum velório. Então, assim, eu já tinha uma sede por entender.
Então, quando fui configurando, fui vendo o que fazia sentido ou não, e fui indo por esse caminho. Então, tanto que a minha religião de nascença não é a religião que hoje eu tenho, porque foi uma questão mais de convicção. Então, por ter uma filosofia de vida que eu quis apurar, eu creio que nesse sentido eu senti um pouco diferente, porque eu sinto que a maioria de nós vive de maneira muito automática, segundo suas tradições, sejam do seu país, da sua família, ou do que lhes é ensinado, seja no sistema de ensino, na sua faculdade, e que como se fossem meros reprodutores de pensamentos alheios. E não que a gente vai correr atrás e cavucar e ver o que faz de fato sentido. Por conta própria, Por conta própria. Então, nesse sentido que eu me achava nesse sentido mais diferente, não necessariamente pela natureza das crenças, mas pela forma como eu cheguei a essas conclusões. Muito interessante. E você, assim, se percebia diferente e hoje você tem certeza que você é diferente? Tenho, opa. O que faz você ter certeza que você... Eu tenho certeza diagnóstica, porque eu sou duplamente neurodivergente. Que isso implica num quadro onde há, em geral, de um lado, altas habilidades, ou como se chamava mais antigamente, ainda é chamado, né, como superdotação, e um outro quadro paradoxal que tem a ver com alguma deficiência, alguma coisa que está acontecendo lá. Nesse meu caso, o autismo. Né? Mais especificamente, o que, assim, mais de 10 anos atrás seria diagnosticado como síndrome de Asperger. Então, nesse caso, eu sou duplamente neurodivergente, posso dizer assim. E você não descobriu isso faz muito tempo, né? Não, foi... estamos em... um ano e 2 meses atrás, que foi a confirmação. Pouquíssimo tempo. Isso. E como que você se sentiu, assim, ao receber o diagnóstico? Você sentiu... Não vou sugestionar. Como que você sentiu? Beleza. Quando o diagnóstico foi dado, na verdade, foi um dia de gratidão, de libertação, de alívio, porque eu já sabia o que eu tinha. Né? Quando o momento eureka, na verdade, que eu tive tinha sido alguns meses antes, então aí sim foi no final de 2022, onde eu estava sozinho, inclusive em casa, etc. E eu tive assim uma intuição muito forte. Daniel, agora pode pesquisar. Eu atribuo isso ao Espírito Santo, assim, na minha cosmovisão, na minha forma de entender a minha espiritualidade. Eu consigo discernir o que é mais meu, mais minha consciência, mais o que transcende isso. E aí eu sentei e peguei meu celular. Vivi 2 minutos depois, eu já estava assim. Uau. Sério? Foi assim, eu já fui na jugular. Já fui, é mesmo? Daniel, agora pode pesquisar. Tipo, aí eu fui assim, fui, no caso, eu já procurei a palavra-chave Asperger, né? Então, aí eu já vi, peguei algumas coisinhas assim, ok. Aí foi assim, era uma manhã, aí fiquei uns bons minutos, assim, meio catatônico, meio, ok, tem muita coisa para processar agora. Uau, o que eu farei com isso? E aí, depois que a minha esposa estava viajando, aí ela voltou de viagem, e eu contei para ela, olha, amor, tarará, tarará, tarará. E aí, eu vou correr atrás disso para confirmar. Aí, só o caminho diagnóstico, até acho que... Você foi confirmar, você não foi descobrir, investigar, você foi já para confirmar. Isso, porque naquele final de semana, Aí, claro, eu fiquei depois lendo um pouquinho mais, etc. E aí eu simplesmente, sim, não tenho dúvidas, só isso, é isso, de boa. Só que é interessante que mesmo eu sendo psicólogo já, né, tendo um certo acesso a um conhecimento, pelo nível de autismo, que é um nível mais leve, etc., como que eu vou confirmar isso? Meu medo era pegar assim aleatoriamente um psiquiatra e tudo mais, e devido ao masking, né, que é um nome que se dá aos mecanismos de compensação que alguém, como por exemplo um autista leve, ele vai ter e que acaba mascarando, parecendo que não é. As atitudes que o autista tem para poder se adaptar ao mundo, né? Isso. Aí geram como resultado esse efeito masking, né, de mascaração. Não é uma mascaração pejorativa e ruim. Sim. É só uma forma da pessoa, poxa, o mundo tem que
pede que eu seja assim, então Serei. você é assim. E como a pessoa, muitas vezes, ela vai ter condição de ser assim, isso faz com que ela seja percebida como uma neurotípica, como uma pessoa que não tem um diagnóstico. E que isso pode, por exemplo, num consultório com um profissional da área de saúde, também passar despercebido. Tipo, não tem nada não, isso é tudo tranquilo, entendeu? Então, eu não queria evitar gastar cartucho à toa, tempo, dinheiro para desgastar isso. Aí eu perguntei para um ex-professor, né, meu, da área de neuropsicologia, aí ele falou, Daniel, em primeiro lugar, é bom você ter um encaminhamento de um psiquiatra mesmo, que talvez já manje da área, obviamente, mas você vai ter que passar por um processo de neurodiagnóstico, um neuropsicólogo, que vai fazer uma bateria de testes, avaliações, entrevista, e depois fazer um parecer. Desse parecer, o psiquiatra ele vai interpretar aquilo e ver se aquela confirmação é mesmo válida ou não. E aí foi esse caminho que eu segui. Eu fui por esse caminho, mesmo entendendo que eu era. Só que o pulo do gato aqui é que eu preferi vestir a camiseta de paciente e não ficar lá interferindo, eu sou psicólogo, eu sei o que é, o que não é, entendeu? Eu falei, eu sou paciente, eu acho que é isso. Você se submeteu ao... Submeti. Ainda mais para validar o resultado final. Melhor, porque não houve interferência minha, entendeu? Você assistiu o The Good Doctor? Já. Eu assisti alguns episódios só, então eu não sei. Você sabe como que é qual o diagnóstico dele? É autismo mesmo, né? Autismo savant, acho, né? Eu conheço pouco sobre os savants, né? Mas eu lembro, eu tenho um savant que eu conheço que ele é um britânico, se não me engano, pianista, ele é cego. Você pode até pesquisar na internet sobre isso. E são pessoas extremamente com um tipo de habilidade fora do comum, entendeu? Então esse médico que é autista, né? Então tem um comprometimento nas suas habilidades sociais, bem mas ele tem um nível de habilidade em alguma área ou outra extremamente. Nesse caso, como médico, ele tem lá o conjunto de habilidades que ele tem. É muito legal. Entendi. Assim, essas habilidades que ele tem, é divertido de ver. Você olha e fala, gente, é interessante, né? Como que funciona. É comum ter o diagnóstico do autismo junto com as outras habilidades, não é? É comum. Principalmente quando a gente vai indo para o autismo de nível 1, um Asperger, né, que está lá na pontinha, mas não necessariamente. Foi até legal você citar um seriado, porque se você for perceber, quem está assistindo ou está ouvindo, pode tentar lembrar, se você já viu um filme ou algum seriado que protagoniza algum autista, em geral, esse autista vai ser superdotado. É verdade. Por quê? Porque isso dá mais audiência, isso traz um brilho legal, entendeu? Porque é interessante, né? Porque é mais interessante. O comprometimento só do autismo talvez não seja tão legal trabalhar isso, entendeu? O que acaba, por um lado, claro, trazendo um pouquinho mais de notoriedade para o autismo, mas, por outro lado, conduzindo para um viés que não de pensamento, né? que não é verdadeiro, que todo autista leve, pelo menos, ele é sempre superdotado. Tudo bem, claro, pode ser meu caso, né? Mas assim, não o é. Então a gente tem que saber distinguir isso. E aliar isso do diagnóstico meu, essa foi a surpresa minha, porque eu tinha muita certeza, estava bem tranquilo com relação ao diagnóstico como autista. Mas no meio do caminho, a questão da superdotação me foi chamada a atenção, eu não esperava isso. E aí eu fiquei durante um tempo assim, por que eu não percebi isso? Por que não tive esse gatilho? Nem vem, você já deu seu diagnóstico, seu autodiagnóstico de autismo, já tá bom já, não precisa dar diagnóstico de tudo. não precisa de tudo. Mas eu depois fui ver, talvez tenha questão com a configuração do meu meio, o meu meio onde eu nasci, fui criado, porque isso é pai, mãe e 3 filhos. E embora não haja diagnóstico, ninguém pesquisar, mas assim, agora com o conhecimento que eu tenho, e as informações, e eu, claro, consigo avaliar, né, até os meus familiares. E dos 5, fora eu no caso, né, então, os 3, eu sinto que são superdotados. Totalmente. Então, o que acontece? Talvez acabou passando batido porque algumas coisas que eu fazia pouco caso, tipo, isso não é normal, é banal e tudo mais, mas não era o normal. Era talvez naquele lar. Não se destacou, né? Era todo mundo... mais ou menos. Talvez alguma coisa nesse sentido, exatamente.
E interessante que isso no casamento ficou um pouco mais evidente, porque que às vezes eu ficava assim, não, mas poxa, qualquer um, isso é normal, não sei o quê, as coisas, não é assim. Não, mas não é. Então, isso, tipo, nossa, faz sentido, porque quantas vezes eu tinha uma forma de pensar que, tipo, não, isso é óbvio. Mas não, gente, no sentido de superpoder, porque também a questão de superdotação, eu creio que também há um autodesserviço. Por isso que hoje também muitos estão usando o termo altas habilidades para indicar a pluralidade de áreas nas quais essa pessoa pode se destacar, porque não é só uma área, que a gente geralmente pensa na inteligência do lógico, matemática, e hoje agora a teoria das múltiplas inteligências vem ajudar a gente a ser uma coisa mais pulverizada, né? Então, ajuda essa expressão, mas também tira um pouco desse superpoder que traz, né, o superdotado, e que seria sempre bom. E eu fui descobrindo que não. Pode pesquisar um pouquinho na internet, se você tiver chance, quem está ouvindo, vendo, sobre a superdotação e os seus desafios. Me conta as partes ruins da superdotação, por exemplo. Superdotação. Como o autismo, só que de uma forma diferente, é como se você está num mundo que não foi formatado para você. Entendeu? Aí isso, inclusive, inclui o próprio sistema educacional, né? Então, não no sentido de, por exemplo, somente daquelas cenas, às vezes, de um filme ou outro, que, tipo assim, a professora está dando lá e o aluno está lá na frente já. Não nesse sentido, meio arrogante, mas na própria forma mesmo de como que a informação é obtida, ou transmitida, ou trabalhada, ou avaliada, então não está muito de acordo com o que a pessoa é, ou às vezes muito enrijecida. Por exemplo, um desafio grande para mim, eu acabei de mencionar o negócio de mestrado, né? Então, porque para mim eu vejo assim o futuro de um mestrado, um doutorado, eu sei que pode parecer um pouquinho até ingênuo da minha parte, eu sei que é ingênuo, tá? Mas assim, ficar circunscrito a um orientador, a uma pessoa, uma coisa assim específica, tal, uma linha só de pesquisa, tal, tipo, eu gosto de tudo, né? De tudo. Eu tenho essa característica, entendeu? Então, quando fazia lá ensino médio, fundamental, médio, aquele conjunto de disciplinas, ai, que coisa, né? Aí quando você faz faculdade, tem mais a ver com o que você quer fazer, então você fica melhor, mas mesmo assim, quando a coisa fica mais enrijecida, eu não gosto. Muito quadradinho, né? Então, há aquela questão de quando você é minado na sua capacidade de criatividade, etc. Então, isso é um desafio. E pode deixar a pessoa irritada, frustrada, desanimada e às vezes se achando até burra, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, e outras vezes o superdotado, ele não vai ser excelente em todas as áreas, que é uma outra coisa que é um desserviço. Pensando que se ele se destaca numa área, todas ele vai se destacar. Ele pode ser polivalente e pode se destacar mesmo, mas talvez porque ele adquiriu ao longo de sua vida essas habilidades, mas não foram inatas, elas foram conquistadas. Os estigmas são muito limitantes, né? Em qualquer coisa, quando você coloca um estigma, por exemplo, bipolar, porque o bipolar ele é instável. Mas você pode ser um bipolar que é assim, firme e forte. Você coloca lá que o estigma do superdotado é que o cara tem que ser bom em tudo que ele faz. Então ele é bom em matemática, português, ele fala muito bem, ele joga todos os esportes, ele é superdotado, ele faz tudo. E não é assim que funciona, né? Você coloca uma pressão sobre a pessoa de que ela tem que ser excelente. E já não basta ela ter dificuldade de se adaptar ao mundo como ele é. Eu fico com um pouco de dó, porque assim, no mundo acadêmico, na formação das pessoas, o bonito é você explorar o potencial do aluno. E o autista, quando ele entra ali, ou quem tem altas habilidades, e tem que ficar nesse formato quadradinho, ele acaba sendo reprimido de desenvolver, porque quando ele se manifesta, ele é o esquisitão, né? Exatamente. Ele é o esquisitão. É o se sentir mesmo a deriva. Então, tá lá, o pária, é o que está lá sendo afastado não por incapacidade, mas justamente por uma sensação de inadequação ao meio no qual ele está. Mas não porque ele não tem nada a oferecer, mas porque de fato o que se espera é um modelo X, Y, Z de comportamento. É aquela história de você querer que o peixe suba a árvore num tempo recorde, né? Por isso que assim, eu valorizo muito o autoconhecimento, porque se a gente se autoconhece, a gente começa a ficar um pouco mais imune às
as pressuposições e as expectativas que nos rodeiam e a gente começa a filtrar mais. Então, essa expectativa faz sentido, eu posso cumpri-la, legal. Mas essa aqui não faz sentido, não tem a ver comigo, olha, eu vou até aqui, esse aqui é o meu limite. Então, assim, mas a pessoa tem que se conhecer. Se ela não se conhece, ela fica perdida, então ela tenta viver 20 vidas, ao invés de viver uma vida só, mais alinhada e mais autêntica com ela mesma, entendeu? Então isso realmente é libertador, se autoconhecer. A gente falou das partes ruins de você ter um diagnóstico, né, ou do estigma e tudo mais, mas tem alguma coisa de bom que pode vir dessa situação? Claro. Como a gente está falando sobre superdotação agora, então eu vou só destacar a parte então mais boa da superdotação. É o fato justamente que, bom, eu não posso falar de maneira geral, porque cada um é um. Quem tem alta habilidade vai ter em áreas diferentes, tá bom? Mas assim, em geral, são pessoas criativas, são pessoas que pensam fora da caixinha, são pessoas que muitas vezes alcançam espectros mais amplos de variáveis, né? Essa parte pode ser boa e pode ser ruim. No meu caso, é um desafio em algumas questões. Por exemplo, quando eu estou diante de um paciente, então você é minha paciente, você é uma paciente nova, você vai me trazendo sua demanda e tudo mais. Então você vai me trazendo, à medida que eu vou amadurecendo, envelhecendo e tendo mais conhecimento, eu acumulo mais variáveis. E isso pode ser um ruído. Por quê? Porque eu tenho muito mais coisa para poder avaliar e dar um overload, assim, tipo de uma sobrecarga, né, digamos assim. Então, assim, é bom por quê? Porque você consegue pensar de maneira mais sistêmica, né? E depois pegar conclusões mais sóbrias. É muito legal. Mas, ao mesmo tempo, o meio desse processo dá uma cansada. Dá uma cansada. É bom. Quando se pensa fora da caixinha, então se pensa sobre soluções criativas, então são pessoas que se destacam em certos meios, seja no meio organizacional, seja no meio de empreendedorismo, o que quer que seja, meio artístico, por exemplo, não há dúvida de que a maioria das pessoas, não uma maioria, mas muitas pessoas estão lá, alcançaram aquele resultado porque têm altas habilidades naquela área. São pessoas que geralmente realmente contribuem de uma forma diferenciada, mas podem, nesse meio de campo também, não digo ofender, mas machucar outras pessoas no processo. Então, por isso que quem tem essa consciência da superdotação, altas habilidades, tem esse desafio de manejar seu comportamento. São pessoas que tentam controlar mais, a manipular mais, a realmente serem muito fortes de personalidade, entende? Então isso acaba sendo também um ruído muito grande, né? Então, voltei para o desafio, mas vamos voltar para a parte boa. Eu, por exemplo, eu tenho um viés bastante grande na área artística, assim, então acabo que, para mim, acaba sendo indo mais para hobby, né? Eu tenho uma área de atuação, minha profissão é essa, mas assim, se eu pudesse só viver disso, nossa, eu estaria, na verdade, nunca trabalhando, só estaria fazendo meu hobby, porque eu perco o tempo, assim, né? Aí junta a alta habilidade com o hiperfoco, bem característico do autista e também de quem tem alta habilidade, né? Mas é bom, assim, realmente essa parte é boa. De fato, há uma contribuição potencial para a sociedade e para a própria pessoa, seu desenvolvimento, de maneira bem acentuada. Então, claro, chegam-se a certos patamares bem desejáveis, assim. Você acha que saber é melhor? Saber do diagnóstico? Ok, sim. Não, necessariamente. Eu acabei de pensar aqui, ó. É como se fosse, vamos pensar que esse saber seja um dado, uma informação. Okay. Então, vamos pensar, nem toda informação ela vai conseguir ser elaborada por qualquer um, não é verdade? Tanto que tem algumas situações críticas tal que a gente, dependendo, não conta para a vovó, não conta para a pessoa, porque aquele dado, aquela informação é muito para aquela pessoa conseguir elaborar sobre ela. Então, saber é bom desde que a pessoa tenha um maquinário, né, para processar aquilo de maneira adequada e que seja funcional e produtiva para a vida dela. Que ela dê um rumo para aquela informação boa, né, bom rumo. Caso contrário, tem que haver um preparo para esse maquinário para que aí a informação seja transmitida.
Mas eu parto do pressuposto, eu, Daniel, a minha opinião, de que sempre que pudermos, a gente tem que ir por esse caminho de esclarecimento, de consciência, entendeu? E aí só tem que avaliar, será que é o momento para essa pessoa agora? Será que é ou não? Aí isso geralmente cai um pouquinho no dilema de pais, que começam a desconfiar de filho, né? Um filho que é pequeno, que é autista ou que pode ter alguma neurodivergência, conta ou não conta, tal, então é muito delicado. Então, depende da pessoa e do preparo daquela família para conseguir elaborar sobre aquele dado, aquela informação, para que ela seja funcional. Cara, é muito interessante isso, porque eu acho, você me corrija se você achar que eu estou errada, as pessoas estão embarcando nessa de ter um diagnóstico sobre neurodivergência e tudo mais, como se fosse assim, beber água. Então, eu até vi alguém falando assim, agora é modinha ter TDAH, é modinha ser autista, é modinha não sei o quê. Como você se sente quando você ouve esse tipo de frase? O que você acha desse tipo de afirmação? Eu tendo a sentir, não sempre, tendo a sentir compaixão, pena, né, de quem pensa assim, não raiva mais, assim, né? Eu acho que nem tive uma época que eu tive raiva, tipo, eu já entendo que as pessoas são ignorantes mesmo, elas falam o que pensam, são muito reprodutoras do pensamento alheio, como eu já disse, então, tem pena, não tem muito o que falar sobre isso. Mas agora, se isso é veraz, não sei se isso realmente faz sentido ou não, discordo totalmente. Porque isso é um desserviço para quem de fato tem um diagnóstico. Né? Uma coisa, por exemplo, pode irritar um pouquinho. Então, Daniel, nossa, autista, me conta um pouquinho, né? Então, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, aí eu começo a contar uma coisinha. Ou, por exemplo, a hipersensibilidade sensorial. Né? Eu também tenho. Nossa, eu acho que eu sou autista, eu também tenho e tudo mais. Então, eu tenho tentado aprender, tipo assim, a encarar uma fala assim, com mais compaixão, porque às vezes a pessoa querendo também se identificar com a gente, e tal, mas na prática, assim, quem consegue, quem tem um pouquinho mais de noção, não faça isso com o neurodivergente, porque é uma invalidação, está desvalidando um pouquinho, entendeu? A pessoa. Eu falei, cara, tipo, eu estou falando de uma coisa, mas assim, para ter um diagnóstico, é um combo de várias coisas. Cara. E você não sabe como que a pessoa sofre por ter esse combo. E você tem isso, isso e isso. Puxa, calma, você não é. E outra coisa, a pessoa até pode ter traços autistas, mas não ter o diagnóstico de autismo. Exatamente. Né? Então, realmente é complicado. Eu vivo isso aí com a bipolaridade, sabia? Imagina. Porque eu sou bipolar e aí as pessoas falam assim, mas como que é? Né? Aí eu falo, olha, tem dias que, por exemplo, eu fui dormir super bem, e eu acordo como se eu estivesse com febre, passando mal. Meu humor tá alterado, tá tudo alterado, e alguma coisa aconteceu da noite pro dia que eu fiquei disfuncional. Nossa, mas isso acontece comigo também. Porque eu fui dormir tarde, ou porque eu não sei o que, entendeu? Aí a pessoa acha que, assim, eu não sei nem explicar, mas ela pega um pedacinho da sua fala, eu tenho isso aí também, mas será? Bipolar. Fulano deve ser. E quando... É pior ainda, não quando a pessoa tenta fazer um autodiagnóstico, quando tenta falar assim, mas fulano que eu conheço é. Esses dias me escreveram no Instagram, falando assim, no direct, uma mensagem particular, que o marido tem muitos sintomas assim, porque ele é bipolar. Eu não sei como que eu senti, mas alguma coisa me disse que aquela pessoa estava dando um diagnóstico pro marido, e que ele não tinha diagnóstico. Nossa. Aí eu peguei e escrevi assim, qual foi o médico que diagnosticou? Aí a pessoa escreveu, eu. Sério? Eu diagnostiquei, eu falei, então, bipolaridade é uma doença complexa psiquiátrica que requer um diagnóstico médico. A gente não pode diagnosticar sendo leigo. Acaba minimizando, né? É como se fosse assim. Né? Eu acho que a gente tem que ser muito responsável para poder dar esse tipo de diagnóstico. Até pensa no tempo de formação que o médico tem que ter para poder dar esse diagnóstico, né? E ainda assim pode errar, pode se equivocar. Pra gente simplesmente, na conversa de bar, querer dizer que fulano é ou fulano não é. Na época da faculdade, eu estava estudando com um grupo de amigos estudando as doenças psiquiátricas. E aí, um deles vira pra mim e fala assim, Vivi, a gente estava conversando e a gente acha que você se enquadra num transtorno. Daí eu já... Como é que é? A gente acha que você é bipolar.
menino. Eles lá, né? Mas eu virei um bicho, mas que acabou com o estudo. Acabou, a gente parou de estudar porque ficou um climão do tanto que eu descasquei eles de que era um absurdo isso. Falei, ó, primeiro, se vocês acham que eu sou bipolar, vocês falam assim, ó, a gente tá preocupado com você, a gente quer te levar no médico. Segundo, você não me fala isso na frente de um monte de gente, você me fala isso particularmente. Assim, fui falando, por quê? Porque eu tenho justamente uma carga emocional de me lembrar de como a minha mãe foi diagnosticada com o que ela tem. E como que, assim, esse momento do diagnóstico é um momento muito decisivo na vida da pessoa. Receber um diagnóstico é algo que muda a percepção que ela tem sobre si, que ela tem sobre ela na sociedade, ela tem... Então, assim, eu levo muito a sério essa questão do diagnóstico porque muda a vida. Muda a vida da A pessoa. gente não pode ser leviano com isso daí. Não. E posso polemizar um pouco? Deve. Tá, beleza. Eu acho que... Quero sim. Eu creio que, pelo menos, que muitas dessa banalização, essa leviandade com que alguns usam ou comentam ou acham, viram modinha, viram não sei o quê, papá, não deriva somente dessas pessoas que falam isso, mas algumas vezes, eu vou falar de novo, algumas vezes, não sempre, tá? Na minoria das vezes talvez, o próprio portador diagnóstico ajuda. Eita, aí isso. lascou. Por quê? Porque não é incomum que alguém que receba um diagnóstico use esse diagnóstico como um ganho secundário. Entendeu? Então, vamos pensar, por exemplo, um bipolar que usa esse diagnóstico como um ganho secundário, talvez para uma acomodação ou uma forçação de aceitação das suas características disfuncionais, de comportamento, não do próprio estado mesmo de humor, para que, tipo assim, vou dar uma desagalo, vocês vão ter que me engolir, entendeu? Tipo, uma coisa nesse sentido. E aí o que acontece? Aí isso começa a gerar um efeito cascata em pessoas que convivem, ou veem e tal, e tipo, começa a ter um ranço, né? Em alguns casos. Por exemplo, vou fazer uma analogia aqui, nossa, vou polemizar mais ainda. Eu espero que você não perca seguidores por isso. Quanta gente, por exemplo, acaba se eximindo, né, se esquivando de uma dieta mais saudável, talvez uma dieta vegetariana, porque conheceu tanto vegetariano mala, chato pra caramba e julgador, tá entendendo? Então o que acontece? Essa pessoa fica tão traumatizada, tão enraivecida com isso, que tende a jogar a água, a bacia, a beber fora. É igual o crente chato. Aí você fala, não quero fazer parte desse povo aí. Não, porque aí acontece até um Gandhi da vida falar, não sou cristão por causa dos cristãos. Então aí a gente vai tendo um desserviço do próprio portador diagnóstico, do próprio cristão, do próprio promotor de um estilo de vida XYZ lá, ou de uma dieta XYZ. Mas porque essa pessoa queimou o filme, e aí ela queima o filme, como ela para ser uma referência, né, para tanta gente, queima o filme para muita gente. Aí chega uma pessoa lá de boa, na lagoa, e que tem lá essas pessoas aqui que já tem uma carga negativa ou enviesada sobre esse diagnóstico. Prejudicam, né? Vai lá, já vai generalizar, estereotipar. Então aí que nascem os estereótipos, nascem essas coisas também. Não é o único motivo, mas é um dos. Então aí vai gerando essas frases que você falou, que falam muito mesmo, tá virando modinha, tá não sei o que, etc. Agora, sobre essa questão de diagnóstico de autismo, TDAH, por exemplo, muitos se esquecem de que a prevalência do diagnóstico agora, hoje, ela tem a ver também com a apuração, né, a lapidação dos critérios diagnósticos e dos sistemas de avaliação na modernidade, entende? Então, é como se nós pudéssemos falar o seguinte, gente, não é que de repente teve um boom de autistas, não é que de repente teve um boom de TDAHs, eles estavam já entre a gente, só que eles não haviam ainda critérios para reconhecer. Os médicos da minha época, da década de 80, eles não tinham preparo algum, talvez, para poder identificar alguma coisinha que poderia se indicar, no mínimo na hipersensibilidade sensorial. Sim. Porque, de fato, como criança, meu comportamento era muito perto do neurotípico, de fato.
uma inserção na escola, por exemplo, tudo mais, assim. Limítrofe, meus pais nunca tiveram problema, tudo normal, entendeu? Mas, por exemplo, nas questões de hipersensibilidade já seriam identificadas. Mas imagina, tanto de médico e tantas pessoas, tantos profissionais da área de saúde mental. Então nós temos aí esse preparo para ver, para notar, para diagnosticar. Hoje está melhor. Então lá naturalmente as pessoas vão conseguir ser identificadas, né, rastreadas melhor. Isso dá um boom na estatística, com certeza. Sim. Agora, é claro que, minha opinião, que também há fatores culturais, comportamentais, de estilo de vida, que tenha contribuído para que haja hoje mais situações aí de neurodivergência, transtornos mentais, assim por diante. Então não é só uma questão também puramente de critérios diagnósticos. Tá? A gente está mais adoecido, né, como humanidade, é isso que eu quis dizer. Hoje eu atendi uma menina que ela falou para mim assim, olha, finalmente acabaram os meus testes, e aí a psicóloga falou que o parecer lá da conclusão é que eu tenho TDAH. Aí eu falei, como você se sentiu? Ela, péssima. Por que ela? Porque eu não queria ter nada que me atrapalhasse. Eu achei interessante ela falar isso, porque assim, é o que você falou, muita gente usa o diagnóstico como um ganho secundário para justificar o comportamento o tempo inteiro. Eu não entreguei isso aqui que eu tinha que entregar, eu tinha um compromisso, eu não entreguei por causa do meu TDAH. Eu não estou prestando atenção no que você está falando por causa do meu TDAH. Quando, na verdade, eu não estou interessado no que você quer me dizer. Eu só estou interessado no que eu estou interessado, entendeu? Então, eu acho legal a gente fazer essa separação do que eu tenho para o que eu sou. Eu não sou bipolar. A gente fala sempre que é mais fácil falar, né? Eu tenho bipolaridade. A bipolaridade é um aspecto da minha vida. É um jeito que funciona o meu cérebro. Agora, eu vivi um monte de coisa. Por isso que quando a gente começou a conversar, eu falei assim, Dani, fala o que você estudou. Porque os adultos gostam de saber o que a gente estudou, né? Tipo o Pequeno Príncipe, que fala que a gente é definido por coisinhas diferentes, né? Tem até não sei se você viu ali, um bonequinho do Pequeno Príncipe. Olha lá. Ai, coisa mais linda. Olha. Bonitinho, né? Do essencial é invisível aos olhos. Eu gosto muito. Então, só fazer essa diferença de que você é um aspecto da vida, né? Você sente assim, que é um aspecto da sua vida? Tava conversando com uma pessoa de bastante proeminência social aí, que falou comigo sobre a questão do seu diagnóstico, né, de autismo, e que essa pessoa entrou em hiperfoco sobre ler tudo, ler livro, não sei o quê. Sobre o diagnóstico? Sobre a área, né, de autismo, etc. E aí, fui ler. Então, entrou num buraco negro, assim, do qual não conseguia sair mais, entendeu? E aí aquilo tomou conta da vida de tal forma que aquilo era energia vital, aquilo tomava conta dos seus pensamentos. Então, o autismo, o diagnóstico, tornou-se o centro, a mola propulsora de tudo, a referência e tudo mais, a lente pela qual ela significava a vida e via o mundo. E até o momento que isso começou, claro, migrar para monstrinhos disfuncionais e chegar à conclusão de que eu tenho que sair disso, tenho que parar com isso. E entender que o autismo fazia parte da sua vida, mas não era a sua vida, entende? Então, eu fui muito agraciado no meu processo de investigação diagnóstica para não entrar nessa neura, não. Então, quando eu falei para você que eu pesquisei, naquele dia lá que tive eureka, pesquisei o suficiente e foi isso. Eu pesquisei o suficiente para ter certeza, porque eu já fiz o meu dever de casa de me conhecer razoavelmente bem, pelo menos, e entender, é por aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu me permiti parar de pesquisar, e eu sou um ávido pesquisador autodidata. Mas eu me permiti por quê? Porque eu entendi que, enquanto passassem os meses seguintes, nessa investigação, até tudo ser confirmado, eu precisava concentrar mais nos aspectos da minha elaboração emocional e não de mais informação, de como lidar, de como fazer, como que são os autistas, como é que não é, não sei o que, tarará. Eu não precisava disso. Eu precisava elaborar, eu precisava reescrever minha história, ver a minha vida, porque você começa a escrever tudo na sua vida. Tipo, nossa, aquela época, aquela fase. Eu estudei em colégio interno, nossa, meu tempo de internato, nossa, olha que interessante. Então, você começa a ter esse processamento
e que ajuda muito depois quando o diagnóstico é dado, etc. Né? Para alguns acaba não acontecendo isso, já o diagnóstico é dado já, e é uma surpresa, mas mesmo assim, eu acho que muitas vezes a gente não precisa de mais informação, a gente precisa de mais elaboração sobre aquilo que a gente tem. Né? Então, porque para não chegar numa coisa igual você falou, exatamente, acho que foi no nervo, assim, que tal diagnóstico não define a minha vida, mesmo que faça parte majoritária da minha vida, pode ser, mas não é tudo, não me define necessariamente. Então, quando eu postei, por exemplo, eu decidi postar publicamente sobre isso, porque eu achei que, na minha opinião, que eu me sentiria mais confortável se eu controlasse a narrativa do que, entendeu? Então, como se fosse um manifesto, mais ou menos. Então, no meu post, eu, claro, tive que escolher, porque tem uma limitação de palavras lá no Instagram. Eu lembro que eu terminei alguma coisa nesse sentido, de que o autismo não me define, mas tarará, 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 tarará. Aí, então, assim, eu já estava bem tranquilo com relação a isso, não precisei entrar no maneiro, ter todos os problemas aí de questões. Agora, é claro que o fato de entender a questão do autismo, subordotação até é mais tranquila, mas o autismo é que você vê, de repente, um repertório imenso de coisas, de possibilidades que são mais limitados para você. Tipo, porque eu tenho que entender os meus limites, porque se eu ficar tentando agir e ultrapassar esses limites, ignorando o que ignorar você tem, eles, não. Então, por isso que muitos autistas que são diagnosticados na vida adulta, pode ter certeza, assim, ó, a maioria vai trazer para a gente um relato de uma sensação de drenagem, parece que tudo drena mais energia, tudo é muito mais pesado, não no sentido de significado, mas de fato, de até forças vitais, entendeu? Por quê? Porque, claro, eu lembro de uma definição muito legal que eu li num artigo britânico, que é o autista, diferente do neurodivergente, diferente do neurotípico, que o neurotípico ele age a maior parte das vezes pela intuição, enquanto o autista age pela cognição. E isso para mim foi brilhante, porque para certos processos de interação no mundo, não só social, mas no mundo mesmo, o neurotípico ele só vai, porque ele, no seu desenvolvimento infantil, até adolescência, vida adulta, aquilo já foi criado, os seus processos cerebrais, né? E autista leve, eu tô falando mais autista leve, tá? O autismo de nível 1, que é o que eu mais vou saber. Ele vai ter um conjunto bom de capacidades para se misturar e se parecer aquilo, mas não pela intuição, pela cognição. Pela intuição, gasta muito menos combustível. Pela cognição, gasta muito fosfato. Então, a sensação da pessoa de drenagem, de exaustão, ela é consistente, é constante. E só que ela não sabe disso. Então, ela, sem saber, ela está toda hora para além do seu limite. Entende? E é um desafio, quando sabe do diagnóstico, da pessoa, ela dá uma freada tão brusca que ela começa a ficar muito aquém do seu limite também. Não, eu sou autista, não posso fazer mais nada, não posso... Então agora eu posso dizer sempre não para qualquer coisa social. Eu tenho essa hipersensibilidade X, então, nossa, tudo agora me incomoda. Tal. Então, claro, olha que desafio grande. Muito. Né? E tem um que tem a ver com relação à família. Posso Deve, falar? Pode. Imagina, você... vou tirar um pouquinho de mim aqui agora. Você é diagnosticado como autista. Tá? Você tem irmãos, como é que é? Se eu tenho? Você tem? Tenho duas. Tem duas irmãs, certo? Idades semelhantes, né, tal, mais ou menos, ok? Pai e mãe, ok? Tem tios, primo, coisa. Beleza. Tem amigos? Sim. Beleza. Aí você é diagnosticado como autista, certo? Então, de repente, você sabe um conjunto de coisas muito grande sobre os quais você se entende melhor, sabe até onde você pode ir ou não, etc. E você está tentando se achar nisso. Então, antes você era acostumado a sempre estar além do limite em várias coisas, para você alcançar a normalidade que te é esperada no seu meio. Meio onde? Meio familiar, meio social, meio profissional. E de repente você tem que agora fazer um reajuste. Esse reajuste vai incomodar, por incrível que pareça, muitos familiares
e talvez alguns amigos, que talvez tenham uma dificuldade aí outra. Vai incomodar com certeza. Por quê? Porque talvez eles vejam, agora tudo é isso, agora não, você fazia isso antes, qual que é o problema de fazer agora? Você não morria. Só que não vai entender que você estava quase morrendo, você só sobrevivia. Só que as pessoas não sabem disso. Pesado isso. Entendeu? Isso é pesado. Então a gente muitas vezes pode olhar com muito bons olhos, também muitas famílias, claro, que tem essa simpatia, essa empatia, de acolher, etc. Mas mesmo assim, nos bastidores do cotidiano, uma hora ou outra esses familiares vão se incomodar, mas pô, antes não tinha problema com esse negócio, agora tem. Mas aqui eu antes não sabia o nome disso. Agora eu sei o nome disso, agora eu posso me conter. Eu posso dizer que é um problema. Para poder respirar, e pode dizer que é um problema. Então não é que antes não tinha, agora tem. Isso até me emociona, porque assim, sempre teve. E eu estava sobrevivendo. Você não sabe o que eu sofria. Mas agora eu posso dar nome. Te incomodando ou não, eu tenho que falar. Eu tenho voz agora. Então, vale muito agora da honestidade do autista, ou do TDAH, quem quer que seja, é saber realmente legitimizar a sua limitação quando ela realmente é válida, mas quando não é, cria vergonha na cara e seja normal, seja mais tranquilo, entendeu? Então, tipo, entender. Porque você tem mais moral para quando alguém questionar, tipo, mas antes era assim, tipo assim, não. Acredita em mim. Eu tô aqui, eu preciso de um tempo, eu preciso fazer isso, não, aqui não vou, entendeu? Mas é legítimo, né? Saber se posicionar, não, é legítimo, eu não tô me esquivando, eu não tô usando como ganho secundário, entendeu? Então vai muito da honestidade do próprio portador da doença, da síndrome, do transtorno, né? Então, assim, realmente tem muitos aspectos, viu, pra gente considerar. Você teve medo, em algum momento, assim, medo do que as pessoas iam falar, medo de ter um comprometimento profissional por você ser psicólogo e talvez o paciente não confiar? Alguma coisa você teve medo? Com certeza, tive. E aí que uma coisa legal que eu gosto de psicoeducar meus pacientes. Tive, mas não deixei ele vingar. Então, claro, você vem o ímpeto do medo, né? Porque a gente vem aqueles pensamentos intrusivos, né? E catastróficos. E diante de uma bomba que tinha dado agora em tese, né? Tipo, ao mesmo tempo libertação, mas uma bomba. Agora o que eu vou fazer com isso? Afeta a minha vida, afeta a minha profissão, pode afetar a minha família. E aí você pensa, cara, e aí? Né? Então vem o ímpeto do medo. Mas cabia a mim reconhecer quando vinha esse ímpeto do medo e só direcionar para um lado funcional. Então, por exemplo, citar o medo profissional, né? Esse foi um que eu acabei resolvendo relativamente rápido. Por quê? Porque, em tese, seria um paradoxo, um psicólogo autista, certo? E aí, caracas, e aí agora, né? E aí, como que eu resolvo essa coisa? Porque tiro no pé, falei, cara, se for decidir exercer uma vocação, uma profissão, puxa, cara, você escolheu muito errado, entendeu? Que droga, escolha outra coisa, né? Nas minhas formações que eu escolhi, né, ser e fazer, eu fui muito intencional, não fui no chute, não. Em primeiro lugar, eu modelei as minhas decisões a partir do que eu também cria que Deus estava me guiando, não somente por uma intuição, mas por confirmação, inclusive pós-decisão. Então, assim, primeira graduação, segunda graduação, tudo assim, não foi algo por acaso, eu sabia o que estava fazendo, eu sabia o que queria, não era uma coisa por acaso, ninguém me forçou nada a fazer nada. Então, quando chega um momento como esse, o medo ele vem, mas eu já resolvo ele. Por quê? Porque assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que estou fazendo, eu sei os resultados que advêm do meu trabalho. Ponto final. Né? Ponto final. Então, ao invés de eu ficar alimentando um medo para ficar um gigante aqui, no sentido do que as pessoas vão pensar de um psicólogo autista, eu comecei a levar para essa direção. Que legal, eu posso ser um baita de um profissional diferenciado, porque justamente com um cara neurodivergente e autista pode ensinar muito mais na prática como que é manejar comportamentos, como que é ter mecanismos de enfrentamento bem funcionais, entendeu? Então, no caso, eu sou minha própria propaganda no meu trabalho, entendeu? Então, assim, não que eu seja perfeito, quero refrasear isso mais uma vez, não que eu seja perfeito, mas, e eu vou falar uma frase agora que ela parece, eu acho que é um pouco arrogante, mas eu vou falar mesmo assim. Fala. Mas vou falar de uma forma mais brandinha. Eu sou muito grato e abençoado de ter vindo à vida adulta, aos 40 anos que eu vou fazer agora, sem ter desenvolvido nenhum transtorno mental na minha vida. Muito grato, primeiro a Deus. Não é arrogante, não. Mas para alguns, tipo, porque... Mas assim, eu acho que
é uma dádiva para mim. Primeiro que eu creio que eu não aconteceria isso sem Deus, para mim, e minha fé nele. Mas da minha parte humana, eu creio que desde a minha adolescência, segunda infância e adolescência, eu fiz meu dever de casa. Então, assim, por exemplo, meus pais são separados. Então, assim, quando hoje eu tinha 8, 7 por anos de idade, que aconteceu esse divórcio, né? Foi litigioso, etc. Então, imagina, a idade perfeita, viu? Fantástico. Então, imagina, nessa época do desenvolvimento, eu não sabendo que era até um neurodivergente, imagina como que teve sido para mim. Traumático, né? Muito traumático. Mas eu lembro de eu ser adolescente e pegar e já, deixa eu resolver essa treta. Para não ir ser um jovem adulto disfuncional. Eu comecei a ter essa preocupação. Deixa eu me conhecer, deixa eu resolver isso, deixa eu aceitar essa condição de ter muitos colegas com o pai e a mãe em casa e eu não, né? Então deixa eu aceitar, deixa eu perdoar, o que quer que seja. Então eu já comecei a trabalhar no meu coração essas coisas para que eu pudesse viver uma vida mais funcional. E o que justamente foi o meu desafio, já desde cedo, isso é só um, tá? De vários que eu vivi na minha infância e depois da adolescência, me ajudaram a me preocupar bastante com a minha autoconsciência, com o meu bem-estar emocional. Então, eu digo que vir para a vida adulta com esses desafios e sem ter desenvolvido um transtorno, claro que pode ter um efeito positivo para ajudar outros, porque eu sei como que funciona, como que a gente pode prevenir coisas. E agora eu estou equipado com as intervenções, ferramentas psicológicas para ajudar os pacientes. Então, que cargas d'água eu teria que ter medo, então, de que as pessoas pensassem nisso, entendeu? Porque eu sei quem eu sou. Você é seu maior argumento. É o meu argumento. Então, eu posso levar por esse lado. Mas é claro que eu vou ter, assim, com certeza, uma vez ou outra estigmatizado, porque pessoas, em geral, elas têm um conhecimento de que o autista ele não lê outros, ele não consegue perceber, ele é bobão, ele não consegue ler os outros, o que é um tremendo desserviço, porque não acontece com todo mundo, né? E quando a gente também tem a dupla excepcionalidade, é um combo totalmente diferente no autismo clássico. Né? Então, assim, mas é o que as pessoas pensam, o senso comum, mesmo que hoje haja mais informação, eu vejo que ainda vivia muita desinformação. Eu sou sujeito a elas, faz parte, então as pessoas vão pensar o que tem que pensar mesmo, vão me estigmatizar, mas eu não me preocupo muito, porque quem conhece de perto e tal, ele vai conhecendo, vai vendo o que é, o que não é. Entendi. E mesmo que veja também, fazer o quê, né? Sou eu, prazer, Daniel. Ai, que conversa rica, gente. Eu acho que foi muito produtivo, para mim foi muito produtivo a gente conversar. Por mais que eu estude, leia, conviva, atenda pacientes, blá, 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 ficar perto de alguém assim como você, que tem uma autoconsciência tão grande e bonita da própria condição, é muito enriquecedor, muito, muito mesmo. Obrigada por compartilhar eu agradeço. Com a gente o jeito que você vive, o jeito que quem você é. Quer dar suas últimas palavras para quem está em casa, talvez assistindo ou ouvindo, talvez está no carro, né, indo para o trabalho, alguma coisa assim. Da nossa conversa, o que você acha que a pessoa não pode sair daqui sem lembrar? Que você não precisa se preocupar muito se você tem um diagnóstico ou não. Preocupe-se em se conhecer de maneira gradativa, um dia após o outro. E não fique buscando aleatoriamente muita informação, sem antes você ter o equipamento necessário para processar as informações que você tem no dia de hoje. Então, hoje em dia, a gente está sendo muito superestimulado. Então, meu convite é que, se você tem alguma suspeita, alguma coisa, com certeza, vá atrás, como eu fui, não tem problema quanto em relação a isso. Mas, acima de tudo, preocupe-se em como que você emocionalmente elabora sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as suas relações sociais, porque é isso que vai produzir um ser humano maravilhoso que você deve ser. Arrasou demais. Muito obrigada pela sua presença. Não sei se você está ouvindo, se você está assistindo. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo Pode Vir. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.